Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Descomplica Stefan Fantini, o canal que descomplica seus estudos. No vídeo de hoje, descomplicaremos um tema sugerido pelo nosso amigo Marco Aurélio. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ative as notificações ali no sininho e já vai deixando o like no vídeo. Preparados? Então, bora descomplicar! No vídeo de hoje descomplicaremos um tema de direito administrativo, empresa pública versus sociedade de economia mista. Antes de tudo, é necessário que você saiba que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, também conhecidas como empresas estatais, surgiram a partir da ideia do Estado empresário, ou seja, intervenção direta do Estado nas atividades econômicas. A Lei 13.303 de 2016, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas, das Sociedades de Economia Mista e de suas subsidiárias, lá no artigo 2º dispõe que a exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Então hoje veremos algumas características comuns às empresas públicas e sociedades de economia mista e algumas características que diferenciam esses tipos de entidades. Então vem na tela aqui comigo, ó. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são criadas e extintas através de autorização legal, ou seja, a criação e a extinção se dá através de autorização legal. E como isso ocorre, Stefan? Primeiro é necessária a autorização legislativa, ou seja, é editada uma lei autorizando a criação da EP, empresa pública, ou da SEM, sociedade de economia mista. Depois, o segundo passo é o registro dos atos constitutivos dessas entidades. Ou seja, após a edição da lei autorizativa, deve ser elaborado o ato constitutivo, que normalmente é elaborado mediante decreto. E posteriormente, esse ato, ele deve ser registrado no órgão competente. A partir desse registro no órgão competente, é que surge a personalidade jurídica da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Portanto, fica ligado, a personalidade jurídica da EP e da SEM, ela surge a partir do registro dos atos constitutivos, e não a partir da lei autorizativa. Vem pra tela comigo! Um outro ponto é que essas entidades, tanto a EP quanto a SEM, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Fica ligado, EP e SEM são pessoas jurídicas de direito privado. Bora pra tela. Tanto EP quanto SEM estão sujeitas ao controle estatal. Tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista desempenham atividades de natureza econômica. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são criadas para exercerem atividades de natureza econômica, atividades que visem ao lucro. No que toca ao regime jurídico, tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista estão sujeitas a um regime jurídico híbrido, onde ocorre a derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público. O que isso quer dizer, Stefan? Conforme a gente viu, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, essas entidades se submetem ao regime jurídico de direito privado. Contudo, conforme ensina a professora Di Pietro, essas entidades nunca se sujeitam inteiramente ao regime jurídico de direito privado. Ou seja, elas não se submetem apenas ao regime jurídico de direito privado. Portanto, elas também se submetem a algumas normas de direito público. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que o regime jurídico de direito privado ele é parcialmente derrogado pelo direito público. É o que a professora Di Pietro chama de regime jurídico híbrido. Um regime jurídico parcialmente de direito privado e parcialmente de direito público. Essa sujeição a algumas normas de direito público ela é essencial para manter a vinculação entre essas entidades e o ente que a instituiu. Afinal, sem isso, a entidade deixaria de atuar como um instrumento de ação do Estado. Fica ligado, é um regime jurídico híbrido, onde é uma derrogação parcial do regime das normas de direito privado por normas de direito público. Além disso, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas estão vinculadas aos fins definidos na lei instituidora. Agora que nós vimos as características comuns às empresas públicas e às sociedades de economia mista, vamos ver as principais diferenças entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Vem aqui na tela, ó. A empresa pública ela é organizada sob qualquer forma admitida em direito. Pode ser uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, qualquer forma admitida em direito. Por outro lado, a sociedade de economia mista é organizada sempre sobre a forma
forma de sociedade anônima, SA. Essa é uma das grandes diferenças entre a EP e a SEM. Olha que legal o macete aqui, ó. Sociedade de economia mista. Olha o S e olha o A aqui, ó. SA, sempre SA. No que toca à composição do capital, na empresa pública, o capital é integralmente público, ou seja, 100% público, capital 100% público. Já na sociedade de economia mista, há tanto capital público quanto privado. Por isso que ela é mista, público e privado. Porém, você deve ficar ligado num ponto muito importante. Na sociedade de economia mista, a maior parte das ações com direito a voto deve pertencer ao Estado. Ou seja, embora ela tenha tanto capital público quanto capital privado, a maior parte das ações com direito a voto dessa entidade deverá obrigatoriamente pertencer ao Estado. Fechou? Vamos ficando por aqui, meus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o joinha no vídeo, comenta aqui embaixo no vídeo qual tema você quer que eu descomplique no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!